Olá, você está do canal Amador, no que fala de mais uma leitura feita, e se trata do Sensacional. Eu fico me perguntando por que eu demorei para ler esse livro. É o Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Não sei como é a pronúncia, ela tem ali uma... Ela nasceu na França, né? Então, Maryse Condé, eu não sei como é a pronúncia, mas enfim. Gente, esse livro aqui, ele foi lançado em 1986, né? E agora chegou aqui no Brasil, né? Inclusive na capa tem aqui, ó, vencedora do Nivo Academy Prize de 2018, é o prêmio alternativo ali do Nobel, né? Já que naquela época o Nobel foi cancelado por causa das denúncias de abuso e tal, e ela venceu, né? Esse prêmio alternativo. E já tem aqui dizendo na capa que tem um prefácio da Conceição Evaristo, ótimo, e tem ali um blurb da Angela Davis. Quando Tituba reclama seu lugar na história do julgamento dos bruxos de Salem, o registro histórico daquela época, e também toda a história do processo colonizatório, é revelado para ser seriamente interrompido. É muito interessante, tanto que no prefácio aqui da Conceição Evaristo, ela vai justamente voltar nisso. Ela vai falar da questão do livro do Arthur Miller, As Bruxas de Salem. E os dois falam sobre esse mesmo período histórico, só que do Arthur Miller, por mais que ele tinha a intenção de fazer uma crítica ao marxismo e tal, aquela coisa toda, no livro em si, sobre as bruxas de Salem, né, sobre a temática, o dado do herói, a performance heróica da personagem do Arthur é pro homem. Né? Aqui não, aqui a gente tem a visão da Tituba. Aqui, como está entre parênteses aqui, romance. O que a Maryse faz aqui é um romance autobiográfico, histórico ali da personagem, da figura da Tituba, né? Que foi tão preponderante ali da época de Salem, lá no século XVII, né? Desse povoado de Salem, em que prevalecia aquela religião cristã, essencialmente ali fechada, preconceituosa, e que caçou mais de 200 mulheres ali, acusando elas de bruxaria, né? E a Tituba foi uma das principais, inclusive, né? E o que acontecia quando essas mulheres eram julgadas e condenadas por bruxaria? Eram levadas à forca, né? Enfim, logo no comecinho aqui do texto da Tituba, a gente já vê na primeira linha, ela já fala que ela nasceu de um fruto de uma violência. A mãe dela, trazida da África, foi abusada por um branco e ela é fruto dessa violência sexual que a mãe dela teve. Ela nasceu em Barbados, ali no Caribe. E logo no comecinho ela fala isso, ela tem ali, ela conta os trechos em que da relação dela com a mãe, da relação dela com o padrasto que ela teve, né, o Yao, enfim, e essa relação, tanto que eu acho bonitinho quando ela fala que o pai deu o nome dela de Tituba, né? Ele comenta, ó, em seguida, me segurando pelos pés, apresentou meu corpo aos quatro cantos do horizonte. Foi ele que me deu meu nome, Tituba, Tituba. Não era um nome achante, sem dúvida, e ao inventá-lo, queria provar que eu era filha de sua vontade e de sua imaginação, filha do seu amor. Eu achei isso muito bonito. Né? Ó, não era uma Xante como a minha mãe, Iau, mas uma Nagô da costa, cujo nome Yetunde sofrera uma transformação para o crioulo. Aqui ela está se falando da mãe Yaya, que logo em seguida que a mãe dela biológica e o padrasto Iau falece, ela foge dali, né? E ela se depara com essa mãe Yaya, que é uma senhora que vive isolada e que o pessoal fala que tem medo dela por causa que ela é conhecida por fazer bruxaria, essas coisas todas, mexe com feitiçaria e tal, né? E logo em seguida ela comenta sobre a questão, né, do que é ser bruxa, né? Do que para os outros, por que essa designação pejorativa para a questão da bruxaria. E ela comenta, ó, o que é uma bruxa? Percebi que em sua boca a palavra estava manchada de degradação. Como é isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis,
de manter um laço constante com os finados, de cuidar, de curar, não era uma graça superior da natureza a inspirar respeito, admiração e gratidão? Por consequência, a bruxa desejam assim nomear aquela que possui essa graça. Não deveria ser adulada e reverenciada ao invés de temida? Então ela coloca aqui alguns aspectos do que a bruxaria faz, e ela se questiona do porquê isso é pejorativo. Né? Mais para frente ela vai fazer esse balanço a respeito do comportamento do povoado de Salem, porque lá, né, há esses dois pesos, duas medidas. Enquanto a bruxa é tratada como algo pejorativo, algo maligno, né, a população cristã de Salem, elas fazem na prática algo tão pior quanto, mas não há essa designação maligna para os atos deles, né? Enfim, ela cresce com essa senhora, ela ensina a Tituba todos esses preceitos e tal, e Tituba ela vai crescendo e tal, vai tomando ciência de mundo, vai... Quando que ela descobre o quê? O amor. Ela se casa com um escravizado também que morava numa fazenda de uma senhora, a senhoria Endicott, e esse escravo tenta fazê-la aprender os preceitos cristãos, né? Ensinar o Pai Nosso, enfim, tudo isso. Né? Ao mesmo tempo que dando a entender que, olha, vai por esse lado que é melhor, esquece o que você aprendeu por ali. De fato, ela aprende alguns preceitos cristãos ali, casada com esse cara, e ela tem ali grandes embates, grandes não, eu diria que grandes diálogos e ali uma sensação, um ar meio desafiador com essa senhora Endicott, né, que é a dona da fazenda. E a mãe Yaya, ela nunca vai reprimir a Tituba, ela só apenas vai falar, indicar que isso daí é uma questão de escolha, né? A Tituba sempre teve essa, vamos dizer entre aspas, essa escolha nessa questão do amor, né, e tal. Ela então se vê, depois da Endicott, da senhorita Endicott, ela se vê vendida numa família dos Parrys, né, que esse reverendo aí que tanto vai causar rebuliço na vida da Tituba. Ela vai para a família dos Parrys, ela tem, eu diria que é uma relação mais amenizada com a senhora Parrys, né? Tanto que a Betsy, que é uma das filhas dela, a Betsy, ela gera um grande afinco com a Betsy, por mais que o Yao não, o marido dela, da Tituba, né, já alerta um pouquinho ali e tal. E também o marido da Tituba é uma pessoa que deve se desconfiar pra caramba. Então eles saem de Barbados e chegam em Salem, né? Lá eles vão para Salem e tal, conhecem aquele povoado totalmente distante e assim tem uma dinâmica muito esquisita, né? Logo percebe que são dados aos preceitos cristãos, mas você vê um povoado ali que as pessoas falam mal dos outros, essas conversas triviais a respeito da consideração dos outros. E ela comenta um negócio bem interessante. Ela fala assim: putas, marinheiros com brincos de argola na orelha, capitães de cabelos engraxados sob um chapéu de 3 pontas e até mesmo cavalheiros conhecedores da Bíblia, cujas mulheres e crianças estão em casa. Toda essa gente bebe, xinga e fornica. Ah, Tituba, você não é capaz de compreender a hipocrisia do mundo dos brancos, né? Porque ela chega a Salem e ela já é conhecida pela questão da feitiçaria por causa dessa aproximação com Manhã, né? E quando ela chega ali, o pessoal já olha de esguelha para ela e tal, mas ao mesmo tempo o pessoal pratica esse tipo de coisa, né? E a Tituba ela só quer fazer as coisas dela. Ela tem ali os seus contatos, seus rituais. Ela protege a Betsy, inclusive ela faz um ritual de banho para Betsy e tal. E quando a Betsy e a outra filha têm um caso de convulsão ali, um caso bem espalhafatório da coisa, a primeira pessoa que eles vão acusar como causadora daquele mal, entre aspas, é quem? Tituba. Vão acusá-la de bruxaria, como tantas outras, e vão persegui-la, né? O tanto que o Paris vai chamar um médico para vir avaliar as suas filhas e fala, se o médico falar que elas é caso de bruxaria, a Tituba vai ser julgada ou pré-julgada já e
vai para a forca, praticamente, né? E é o que acontece. Ela vai ser julgada, mas ela não vai necessariamente para a forca ainda, ela vai ser presa, né? Aí aos poucos a Tituba vai ali maquinando os pensamentos, tanto que aqui no capítulo 10 ela fala: eu não tinha entendido completamente a medida da devastação que a religião de Samuel Parris poderia causar, nem mesmo compreendido sua verdadeira natureza antes de viver em Salem. Imagina uma comunidade de homens e mulheres esmagada pela presença do maligno entre eles, procurando caçá-lo de todas as suas manifestações. Uma vaca que morreu, uma criança que teve convulsões, uma jovem que demorou a conhecer seu fluxo menstrual estava sujeita a infinitas especulações. Quem, tendo se unido a um pacto com o terrível inimigo, havia provocado essas catástrofes? Era culpa de Bridget Bishop. E não aparecia na igreja por 2 domingos seguidos? Essa Bridget é também uma senhora que mora lá na comunidade de Salem. Aí ela comenta: não, era porque tínhamos visto Giles Corey alimentando um animal abandonado na tarde do dia da missa. Eu mesmo estava me envenenando nessa atmosfera perniciosa e me peguei gratuitamente a recitar litanias protetoras ou executar gestos de purificação. Aqui ela comenta um pouquinho sobre a questão dessas lacunas de interpretação. Às vezes as pessoas não sabem como interpretar aquilo, não sabem dar as devidas respostas para o que estava acontecendo e jogam o quê? Essas questões do desconhecido. É culpa do quê? Magia, né? Uma vaca que morreu, uma criança que teve convulsões. Vão somando-se uma coisa a outra e assim, nunca não sabem, é culpa do maligno, é culpa da bruxaria. E quem é a mais conhecida por fazer esse tipo de coisa? A Tituba, né? Então ela é presa e na prisão, junto com ela, vai mais duas, né, duas mulheres sendo acusadas de bruxaria. Inclusive essas mulheres brancas acusam a própria Tituba também de ser a chefe, vamos dizer assim, a que manda nas coisas, né? É engraçado que lá o interessante é acompanhar quando a Tituba está na prisão, ela conhece a Esther, se eu não me engano, a Esther. É uma mulher branca e altamente feminista. E a conversa com ela é muito interessante, né? Ela pergunta ali para a Tituba o motivo da Tituba estar ali presa e a Tituba também pergunta. Ela fala: não, eu fui presa por adultério. E ela conta toda a vida dela, do que aconteceu e tal, que ela se casou com 13 anos, a família deu ela praticamente para um casamento, 13 anos, se não me engano, para uma pessoa que já tinha enterrado 5, acho que era 3 ou 5 esposas, inclusive, né? Aí depois ela já estava na mão de um cara que também era fervoroso, que estava na Europa no momento, né, mas depois ia voltar. Aí ela descobre que ela teve ali um caso extraconjugal e, assim, foi presa. Né? Só estava em julgamento, estava esperando o resultado. É interessante essa conversa com ela por causa disso, né? Porque uma mulher é feminista, feminista branca, né? E as duas ali entram numa conversa interessante por causa disso, sobre a questão do feminismo. Será que o feminismo vai entender toda essa interseccionalidade que há dentro do movimento? Porque Tituba é uma mulher negra, né? Enquanto até isso o feminismo vai entender o papel da mulher branca, né? E a Tituba sendo negra, por exemplo. Tanto que tem uma conversa que a própria Conceição fala da questão do nome da Tituba, né? A Este fala da questão do sobrenome. Tudo, nosso nome já tem como marca o nome masculino, tanto o nome dos nossos pais, depois quando a gente casa, o nome dos nossos maridos, e a gente acaba tendo essa coisificação, né? Esse estado de coisa, esse estado de pertencimento ao homem. E a Tituba fala: não, quem me deu meu nome foi meu pai, né? O padrasto lá que foi o Al. E Al, né? Deu o nome dela de Tituba. E ela já, pera, então, ok, porque na em África as coisas eram assim, assim. A conversa das duas vai se desenrolando ali dentro daquela prisão e vão criando um laço afetivo entre elas, né? Certo momento elas conversam sobre o John Eden, que é o marido da Tituba, em que se percebe uma facilidade dele transitar nesses problemas, até porque eu acho que ele não toma um partido, né? Tem uma cena extremamente cruel que acontece com o Tituba e que a gente vê um John
não querendo tomar partido, né? Infelizmente. Aí ela comenta, a Esther fala uma frase para Tituba que isso fica muito evidente na cabeça dela, que é o quê? Brancos ou negros, a vida é boa demais para os homens, né? A questão da facilidade, do privilégio social que o homem tem, ou brancos ou negros. O negro, apesar da condição de escravizado aqui, é totalmente diferente da mulher negra, que é a base da pirâmide ali, né? Da questão. E ela comenta também sobre a questão da pele dele, porque ele tem uma pele mais clara, né? A Tituba é uma negra retinta, então ela tem essa. Ele fala que ela comenta aqui que a cor da pele dele não trouxe tanta dificuldade como trouxe para a própria Tituba, né? E isso também a questão da narrativa. Tem uma frase que a Esther fala aqui, ó, eu queria escrever um livro, mas pobre de mim, as mulheres não escrevem. São só os homens que nos enjoam com sua prosa. Né, depois lá embaixo, sim, eu queria escrever um livro no qual pudesse expor um modelo de sociedade governada e administrada pelas mulheres. Daríamos nosso nome aos nossos filhos e cuidaríamos deles sozinhas. Aqui mostra a questão da visão enviesada da história pela voz do homem branco, né? Então, imagina que a Conceição já falou isso lá no prefácio, né? Que a história das bruxas de Salem, contada na voz da própria Tituba, ganha um outro aspecto, ganha uma outra visão do que contada apenas pela voz do Arthur Miller, por exemplo, em que ele dá o heroísmo da história toda pro personagem masculino. Eu achei isso bem interessante de prestar atenção. Então a gente vê que a Tituba ela é presa, ela continua em julgamento, né? Ela cria esse laço de amizade pela Esther. Há sim uma questão de uma atmosfera sexual envolvida pelas duas, até porque Tituba ela não, ela é levada pelo prazer, né? Ela tem ali em mente que o prazer que ela descobriu com Esther é um prazer diferente e tal. É muito interessante. Tem uma frase que eu achei muito bonita que ela comenta, ó. Um negro acaba a ser enforcado no topo de um flamboyant. As flores e o sangue se confundem. Ah, sim, esqueci. Nossa escravidão não acabou. Orelhas cortadas, pernas cortadas, braços cortados. Nós explodimos no ar como fogos de artifício. Como fogos de artifício. Veja os confetes do nosso sangue. Uma frase muito forte. Enfim, a Tituba, ela, né, como a mãe Ayá chega até ela, que ela comenta que dentre as três principais que foram ali presas logo no início, a Tituba ela permanecerá em vida, né? E a Tituba de fato, ela tem ali dentro da prisão, ela consegue ali de certa maneira conseguir um acesso à saída da prisão, quando ela começa a cozinhar e tal, isso desperta o olhar de um judeu, né, que a tira da prisão, ela vai viver nessa nova casa, acontecem os perrengues nessa casa também e tal. E mesmo assim, por mais que chegue a notícia que as bruxas de Salem era equivocado, que foi tudo equivocado, tinha chegado uma peste em Salem, né? E ali as pessoas começaram a morrer e tal, e viram que aquilo que estavam acusando as mulheres de bruxaria não era aquilo. Inocentaram as mulheres, mas mesmo assim, sendo inocentadas, a visão estereotipada e preconceituosa a respeito da Tituba continuou até o seu fim da vida, praticamente, né? Assim, eu não vou contar mais nada, que é interessante acompanhar até o final, né? Por conta própria. É interessante ver esse livro por essa questão do, igual a Conceição fala, do não lugar. A Tituba tá com essa questão do não lugar e cria uma sensação, um vínculo afetivo com aquilo que ela chama de lar, né? Que é o lar dela, que é Barbados. Como também seria no início a África, se a mãe dela não tivesse sido trazida para a América, né? Raptada, ali, escravizada e violentada. A Tituba está sempre se movendo de um lugar a outro ali, tem esse não pertencimento, ela vai para a casa da Endicott, depois ela vai para Salem, depois ela vai para a casa do judeu, depois ela tem um período que ela está num barco para Barbados, enfim, tem esses não lugares, ela não tem essa sensação de pertencimento, né? essa sensação de estar sempre deslocada da onde ela está. Isso é muito triste. E a gente vê muito nesse livro a questão do sistema patriarcal,
né, como oprime as mulheres. Aí, por exemplo, quando a Esther falou que brancos ou negros a vida do homem geralmente é mais favorável, da mulher também se aplica a questão do sistema patriarcal. Oprime mulheres brancas e negras. A negra, por ser a base do sistema, né, acaba sendo bem oprimida, sendo estereotipada, violentada, enfim. A branca, ela acaba reproduzindo isso também, apesar de ser também ela viver nesse sistema patriarcal oprimida também, né? Mas ela acaba passando para a negra, que está na base, aquilo que ela vê, que ela vive, que ela absorve do homem, né? Desse sistema patriarcal. E como a religião oprime, né? A gente vê, como ela comentou lá no comecinho, que o pessoal acusava ela de bruxaria e tal, e assim, por ela fazer aquilo. Aí aqueles que eram acusados de cristãos, né, que eram os cristãos, faziam coisas tão piores quanto. E mesmo assim, a única pessoa que era maligna era ela. Por quê? Porque associavam a cor dela à questão do ser maligno, né? Tem uma frase da Betsy que ela fala: você é má porque você é negra, né? Você não é má, por exemplo, igual o Perry, por exemplo, quando está sendo mal, julgando ela, matando negros, enforcando ela. O Perry não é mal, isso é justiça divina na visão dos brancos. Mas não, ela por estar ali fazendo suas coisas, curando, protegendo, no intuito de proteger a Betsy, como ela fez aquele banho com ela está sendo má, justamente por ser negra, né? A gente vê uma questão, um pezinho, né, uma questão da intolerância religiosa ali, né, do preconceito das religiões de matrizes africanas, né, que é uma gama enorme quando a gente fala disso. Isso eu acho muito interessante. Já comentei, né, da questão do feminismo, a gente vê a questão do feminismo branco em Esther, por exemplo, tem o ideal interessante, tem o objetivo legal, mas o feminismo, ele engloba as mulheres negras, né, igual fala a frase da Truth, né? E eu não sou mulher, quando ela fala isso. Então a gente vê se o feminismo trabalha essa questão da interseccionalidade dentro do mesmo grupo, né? É legal de perceber isso, é interessante também. Enfim, é um livro interessante, é um trabalho muito gostoso de ler, dolorido. Você fica aquela intenção, por que eu não li isso antes, né? Quero ler outras coisas, com certeza, da Maria Condé. Isso aqui abriu os olhos para essa vontade de ler outras coisas. É um trabalho de revisionismo histórico que a gente vê muito, que é muito importante para isso, que a história não é contada apenas por um viés só, por um olhar, né? E como tem outras tantas no Brasil, a gente pode ver Conceição Evaristo fazendo isso. A Ana Maria contando sobre um defeito de cor, por exemplo, quando ela conta a história da Maim, né, que é a mãe do Luiz Gama. A Joyce Ribeiro, por exemplo, já peguei para ler já o livro da Joyce Ribeiro sobre Chica da Silva também. É interessante, é importante fazer esse revisionismo histórico, é importante trazer isso e dar voz a esse tipo de pessoa que por muito tempo foram oprimidas, abafadas, ignoradas e sempre contadas com esse viés pejorativo, né? Esse viés preconceituoso e racista acima dos seus corpos, acima da sua estética, acima da sua dignidade, da sua religião, acima de tudo, né, dos seus aspectos. Enfim, fica a dica aqui de um livro importante, um livro gostoso de se ler, maravilhoso, para mim já é um dos melhores livros do ano, inclusive. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.